Olá, seja muito bem-vindo. Essa é uma mensagem pregada à Igreja Batista Missionária do Riachuelo e eu queria hoje falar um pouco com você sobre sonhos e promessas de Deus. É o que Deus tem colocado no meu coração nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de crises políticas, econômicas, sanitárias. E muitas vezes algumas coisas vêm para nos desestabilizar, nos desanimar. E eu queria falar um pouco sobre isso com você, para que você não se esqueça das promessas de Deus para a sua vida e daquilo que Ele já tem te falado já há algum tempo, através da sua palavra, principalmente, através de sonhos, não sei, mas que você não desista e não se esqueça das promessas de Deus para a sua vida. E eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus lá em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 1. Não sei se você já conhece essa passagem, mas ela fala da história de Ana, Eucana e Penina e Samuel. Eu queria falar com você porque muitas vezes essas coisas acontecem para destruir os nossos sonhos, nos desanimar. Mas o que fazer quando essas setas vêm? O que fazer quando essas provocações, essas setas mesmo do diabo para nos desestabilizar, nos tirar do foco? O que fazer? O que fazer quando todas essas setas, todas essas dificuldades vêm a uma sobre nós, nos fazendo esquecer das promessas e dos sonhos de Deus para nossas vidas? É isso que eu queria ver com você agora. E se você também quer aprender um pouco sobre isso, abra sua Bíblia agora em 1 Samuel, capítulo 1. A partir do verso 9, nós vamos estar lendo. E a história conta, aqui a partir do verso 1, vai dizer que Eucana era um homem lá das montanhas de Efraim e ele tinha duas esposas, Ana e Penina. Ana era aquela esposa muito amada, muito querida, privilegiada, era a mais amada por Eucana, e Penina já não era tão amada, mas ela tinha muitos filhos, ao passo que Ana não tinha nenhum filho, ela era estéril, não conseguia ter filhos. E todos os anos esse homem, Eucana, ia com sua família, suas duas esposas e seus filhos até Jerusalém para sacrificar, oferecer sacrifícios a Deus, oferecer ofertas ao Senhor pelos seus pecados, ofertas de adoração ao Senhor. E todos os anos ele fazia essa peregrinação, e todos os anos Penina ia com mais um filho, e Ana sem filhos, e Penina zombava, falava mal dela, provocava, e nós vamos ver aqui a reação e como Ana agiu diante de tudo isso. Nós vemos que Penina a irritava todos os anos ela provocava Ana, a irritava, e vemos que era insuportável para Ana, e nós vamos aprender como ela lidou com tudo isso, como ela lidou com todo esse turbilhão de emoções e como ela lidou com o sonho que ela tinha de ser mãe. Diz assim a partir do verso 9: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli, o sacerdote da época, a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido,
porém tenho derramado minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Verso 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia a ela: o tenho pedido ao Senhor. Aleluia! Que palavra, que mensagem. E nós vamos ver aqui alguns detalhes. Eu queria salientar algumas coisas nessa história com você, que muitas vezes, talvez você agora tenha passado por isso, de ver o seu sonho adiado, prolongado, não ver o cumprimento de alguma promessa que o Senhor tenha feito a você, que você leu na palavra, recebeu e aceitou aquilo como para você, como filho de Deus, e tem visto esse sonho ser adiado cada dia mais. Mas isso muitas vezes tem um propósito, querido. Muitas vezes é para que a gente compreenda que Deus é muito maior do que suas bênçãos. O Deus da bênção é muito maior e melhor do que as próprias bênçãos que Ele pode gerar, que Ele pode te dar. Ana se prostrou diante do Senhor, verso 15 diz que ela tem derramado a sua alma perante o Senhor. Fala de um encontro, fala de um entrelaçamento de espíritos, de alma, fala de se derramar na presença do Senhor. Ela ali estava conhecendo ainda mais o seu Deus, o Deus que ela servia, que era muito maior do que aquilo que Ele poderia proporcionar. Também, às vezes, é para que a gente entenda que o ordinário, o cotidiano, é tão presente de Deus quanto o extraordinário. Em dado momento, Eucana lembra ela: puxa, eu não sou para você tão bom quanto 10 filhos. Não sou para você tão bom quanto muitos filhos. E muitas vezes esse adiamento da promessa de Deus é para que a gente se lembre, querido, que o dia a dia são milagres diários que Deus nos concede. Só o levantar todas as manhãs já é um milagre, já é um presente de Deus para nós, o que nos leva a sermos gratos dia a dia, todos os dias, sermos gratos ao Senhor. Tem uma história que conta, se eu não me engano foi aquele filósofo Pascal, que disse que ao conversar com seu pai, ele contou a ele, chegou eufórico em casa: ah, papai, hoje aconteceu um milagre. Eu estava correndo com um cavalo a galope, na maior velocidade, e o cavalo tropeçou, caiu, e eu rolei, caí no chão, mas não me aconteceu nada, nem um arranhão. Eu recebi um grande milagre, papai. E o pai dele, ao passo que ouviu aquela história, também falou: ah, meu filho, hoje também aconteceu um grande milagre comigo. Eu também estava correndo de cavalo, eu estava galopando, o cavalo estava a toda velocidade e eu cheguei são e salvo, ele não caiu, não tropeçou e eu estou aqui inteiro e cheguei são e salvo, sem ter tropeçado, sem ter caído do cavalo. Muitas vezes nós não vemos o cotidiano como um grande milagre do Senhor e isso nos leva, infelizmente, pode nos levar à ingratidão pelo que recebemos dia a dia, mas às vezes o adiamento da promessa é para que a gente perceba isso, perceba que o diário, o ordinário, também é um presente maravilhoso do Senhor e também serve para que a gente veja que os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Ah,
O que seria de Ana e de Samuel se Ana tivesse vários filhos e muitos filhos? Será que ela teria consagrado ao Senhor o seu filho Samuel e ele teria sido o grande profeta Samuel, divisor de águas, que ungiu Davi, ungiu Saul, um dos maiores profetas e juízes do povo de Israel? Será que teria acontecido isso? Será que ela teria consagrado o seu filho? Ah, Deus tinha um sonho muito maior para Samuel e, consequentemente, para Ana. Muitas vezes é para isso, para que a gente veja a soberania do Senhor. Ele está no controle de tudo e faz tudo conforme a sua vontade. Não é no nosso tempo, mas é no Kairos, no tempo perfeito de Deus. Ainda que no Cronos, no nosso tempo, no cronológico, parece estar sendo adiado, mas no tempo de Deus está sendo levado no tempo perfeito. Eu sei que muitas vezes enfrentamos dificuldades e problemas e somos afligidos dia a dia por muitas setas, muitas dificuldades. Elas vêm sim, e muitas coisas podem destruir os nossos sonhos, podem minar na nossa mente, no nosso coração, os sonhos e promessas de Deus para nossas vidas. E nós vemos isso aqui, muitas vezes elas podem vir no formato de provocações. Olha o que Penina, dia a dia, ano após ano, fazia com Ana. Maculando sua autoestima, minando e desestabilizando emocionalmente Ana. Zombando, irritando, zombando por ela não ter filhos. Muitas vezes vem isso. Ah, você ainda está crendo. Muitas vezes vem de formas diversas essas provocações. Você continua crendo. Você não está vendo tudo o que tem acontecido e você continua crendo. Ah, por que você continua crendo? Por que você está crendo nisso? Muitas vezes essas provocações vêm das mais variadas formas e, infelizmente, às vezes de pessoas próximas de nós. Elas também podem vir em formato de incompreensões. Ele não entendeu que ela ali estava derramada diante do Senhor. O sacerdote ali não viu que ela estava ali se prostrando e buscando no único que poderia responder a sua oração. E ele, ali incompreensivo, julgou e acusou ela sem saber, sem conversar. Muitas vezes isso pode vir dessa forma. Muitas vezes a destruição dos nossos sonhos podem vir dessa forma. Podem vir também com a conformação. E isso é muito perigoso, porque elas vêm em formatos, vêm dessa forma de compreensão, dessa forma de consolo, mas na verdade vem com uma seta de conformação, com a mesmice, de se esquecer da promessa do Senhor. Eucana tinha as melhores das intenções, mas ele disse: ah, por que você ainda clama por um filho? Por que você ainda está tão preocupada e abatida por causa de um filho? Eu não sou para você melhor do que 10 filhos, do que muitos filhos, conforme diz o texto, verso 8. Não te sou eu melhor do que 10 filhos. Eucana estava preocupado com sua esposa, preocupado com sua mulher e querendo que ela fosse confortada, fosse de alguma forma consolada, mas ali ele estava minando o sonho de Deus para Ana. Infelizmente, podem vir dessa forma. Elas não vêm banhadas de fé, vêm banhadas de incredulidade e conformação com o sistema atual, com as coisas como estão. Não deixe a incredulidade minar o seu coração, minar as promessas de Deus para a sua vida. Ana também não se deixou abater pelo desânimo, que veio forte. Pode vir forte, mas ela se levantou, ela não desistiu, continuou clamando, prostrada diante do Senhor. Mas o que eu queria frisar com você hoje, querido, é as formas que podemos fazer para que
os sonhos de Deus sejam cada dia mais alimentados em nossas vidas. E nós vamos ver em 1 Samuel, capítulo 1, no verso 10, 12, 15, que continuar crendo na intervenção divina, continuar crendo que Deus vai agir, que Deus é soberano e Ele age de formas sobrenaturais. Continuar crendo no impossível, no improvável. Foi o que Ana fez. Quem poderia dar filhos a ela, senão Deus? Isso que ela fez, ela continuou crendo. Ela também abriu o seu coração para as promessas da palavra de Deus. Não se feche, queridos. Não se feche para o que pode vir. Não se feche para o que Deus quer falar ao seu coração através da sua palavra. Através da palavra de Deus, inúmeras promessas podem brotar no seu coração, podem germinar no seu coração os sonhos de Deus para você. Então abra o seu coração. Ana não ficou magoada com Eli. Pelo contrário, ela não, peraí. Deus tem uma promessa. Peraí, eu estou buscando em Deus o único que pode me trazer a palavra, que pode me trazer a solução, o único que pode me trazer o impossível. Devemos continuar a lutar, independente de como estivermos, do tempo que estivermos esperando os planos de Deus, as promessas de Deus, os sonhos de Deus para nós. Não pare, não desista, continue a lutar. Ana se levantou, enxugou suas lágrimas, abriu um sorriso e voltou para casa, conheceu seu esposo, concebeu e teve um filho. Ela não parou, não desistiu. Querido, não desista. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã, ou tarde, ou noite, quando você vai ver esse vídeo. Mas não desista. Eu vou ler mais uma vez. Verso 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e o chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Ah, querido, para que você não diga que foi homem, que foi você, que foi sua própria força, Deus vai te conceder a promessa. Nenhuma promessa dele pode falhar. Não desista, continue crendo, querido. As promessas de Deus para a sua vida, Ele é quem faz o impossível e elas não falharão. Elas não falharão. Fique com essa mensagem, fique com esse louvor que vai estar aqui embaixo. Não pare de lutar, creia, acredite na promessa de Deus, persevere, não desista, se alimente das promessas de Deus através da palavra de Deus, abra o seu coração para receber o impossível de Deus e não desista. Deus te abençoe, fique na paz, alimente-se de fé e vamos vencer mais essa crise, seja política, econômica, pandêmica e aquela que você está passando sozinho, que só você sabe. Vamos vencer. Não desista. As promessas que Deus tem para nós são grandes e maravilhosas e elas não falharão, por mais que pareçam se tardar. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz.